Na saga dos androides aconteceu uma das mais equilibradas lutas de todo Dragon Ball, isso no meu ponto de vista, que foi a luta entre Piccolo versus o androide número 17. Mas infelizmente esta luta foi interrompida pelo monstro Cell, que apareceu e acabou absorvendo o androide 17. Porém, galera, antes disso, nós vimos também a luta entre androide número 16 contra Cell. E foi uma luta de igual para igual. Mas e se os três, Piccolo, 16 e 17, tivessem lutado juntos contra o Cell? Será que existiria alguma possibilidade de vitória para eles três? Bom, o meu nome é Igor e é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, galera, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal para atingirmos a meta dos 1000 inscritos, ative o sininho das notificações para novos vídeos. Tendo feito isso, não dito, porque quem disse fui eu. Seja muito bem-vindo e vamos para mais uma Simulação Z. Bom, galera, então vamos aqui a alguns fatos importantes. Piccolo e Android 17 tinham a mesma força e nenhum deles foi páreo para o Cell imperfeito naquela situação. Segundo, o Android 16 e o Cell tinham quase a mesma força. Logo, o Android 16 era mais forte do que o Piccolo e, obviamente, do que o número 17. Em todo o Dragon Ball, nunca se teve ali uma luta em grupo. É muito difícil ter uma luta em grupo em Dragon Ball. Geralmente as lutas foram de forma individual. Eu acredito que a única vez que eu vi todos os guerreiros lutando juntos foi justamente no Torneio do Poder, tipo que eu vi os três ali, Freeza, número 17, Goku lutando contra o Jiren. Bom, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas eu acredito que a única vez que eu vi eles três lutando juntos, né, todos os guerreiros lutando juntos, foi justamente ali no Torneio do Poder. Então, pessoal, meio que isso vai contra o que seria normal em Dragon Ball, né? Visto que geralmente eles lutam somente de maneira individual. Mas nós vamos simular o que talvez fosse acontecer se houvesse uma luta em grupo ali entre o Piccolo e os androides contra o Cell. No início, galera, o Piccolo e o 17 iriam dar um pouquinho de trabalho para o Cell, embora eu duvide muito que eles fossem conseguir superar os poderes do Cell naquele momento. Afinal de contas, a diferença de poderes era muito alta. Só pra você ter uma noção, um soco do Cell conseguiu quebrar o pescoço do Piccolo, cara. Um soco. O Cell quebrou o pescoço do Piccolo com um fucking soco. Então nós não estamos falando de uma pequenina diferença, não. Nós estamos falando de uma diferença estrambólica, estratosférica. Enfim, uma diferença imensa de poderes. Então eu não acredito que eles dois, juntos, 17 e Piccolo, pudessem dar conta do Cell. Porém, eles seriam úteis para que o número 16, obviamente, pudesse usar o seu principal trunfo, que no caso seria a sua autodestruição. E muito provavelmente, galera, a autodestruição do número 16 seria eficaz contra o Cell. E por que eu digo isso? Eu digo isso, galera, pelo simples fato de que o número 16 tinha poderes bem equivalentes ao Cell. E eu arrisco dizer que ele talvez fosse até um pouco mais forte do que o Cell, né? Eu fazendo aqui as minhas análises, eu diria que o número 16 ele estava um pouquinho mais forte do que o Cell. Talvez ali uns 2%, quem sabe? Mas eu acredito que ele estava mais forte do que o Cell. Até porque, galera, o Cell não tentou peitar ele depois de ter recebido aquela rajada de Ki que o 16 usou nele, né? Aquela rajada de energia. Pelo contrário, quando o Cell viu que aquela rajada era muito poderosa, ele utilizou-se daquele momento de distração para poder absorver o 17 e só aí ele conseguir peitar o número 16. Mas eu acredito que o Cell só fez isso porque ele percebeu que não teria condições dele vencer o 16, até porque o 16 era um androide de energia ilimitada, né? Então eu acredito que o Cell nessa fase aqui ele não conseguiria vencer o androide número 16. Porém, a diferença de poderes era mínima, não era uma coisa muito grande não. Então, galera, existiria sim as chances deles vencerem o Cell com a explosão do número 16. Mas ainda assim, eu não acredito que fosse uma vitória 100% garantida. Sabe por quê? Porque o Cell se auto-explodiu lá no outro mundo. E ainda assim ele conseguiu se regenerar. Então, até mesmo essa explosão só seria eficaz se eles reduzissem o monstro a pó.
O que eu acho que talvez poderia ser possível de acontecer. Afinal de contas, aquela não era a forma mais poderosa do Cell. O Cell estava mais forte do que o Piccolo 17. Talvez tivesse com os mesmos poderes do Android 16. Mas não era ali a melhor fase do Cell. Então, galera, no meu ponto de vista, em uma luta entre os Androids 16, 17 e Piccolo contra Cell, uma luta deles coletiva, eu acredito que os três juntos teriam sim capacidade de vencer. Porém, como eu já falei lá em cima, talvez isso nunca acontecesse. Fora dessa nossa teoria, obviamente. Até porque a galera de Dragon Ball tem uma tara de querer resolver tudo sozinho e não lutar de maneira coletiva a fim de salvar a humanidade. Bom, mas é você, concorda, discorda? Deixe nos comentários porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal para atingirmos a meta dos 1000 inscritos. Ah, lembrando, deixa nos comentários aí, galera, a sua sugestão, beleza? Sempre que vocês mandarem alguma coisa, eu vou tentar acatar e fazer da melhor forma possível. Portanto, deixe a sua sugestão porque ela é muito importante. Eu vou estar lendo ela, certo? E em breve estarei trazendo o tema que você propôs para mim. É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau!